Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo relativo aos elementos do ato administrativo, sendo que na aula de hoje nós conversaremos a respeito dos vícios que podem ser verificados no elemento competência do ato administrativo, correto? Na aula anterior nós tivemos então a oportunidade de estudar o conceito da competência, as suas características, as hipóteses de delegação e avocação de competências, de maneira que hoje nós conversaremos sobre os vícios que poderão ocorrer neste elemento do ato administrativo e quais serão as suas consequências. Em primeiro lugar, quando falamos de vícios no elemento competência, a primeira situação com a qual nós podemos nos deparar é a situação denominada usurpação de função pública. O que seria a usurpação de função pública, pessoal? Vejam, usurpar o exercício de função pública é quando um indivíduo que não possui qualquer tipo de vínculo ou investidura com o Estado se passa por um agente público, tá? Para praticar atos, né? Para buscar praticar atos que seriam privativos de determinados agentes públicos, correto? Por isso, então, usurpar, né? Tomar o exercício de uma função pública sem que, na verdade, não possua qualquer espécie de vínculo com a administração pública, correto? Então, vamos imaginar alguém que se passa por fiscal de tributos, tá? para buscar, então, aplicar multas, para buscar recolher pagamento de tributos, para buscar realizar fiscalizações, correto? Ora, nessa situação, o que vai ocorrer? Além disso configurar crime, vocês estão vendo aqui o artigo, né? O Código Penal traz lá no artigo 328 que a usurpação de função pública é crime, sujeito aí a pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa, e se do fato o agente oferir vantagem, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, além disso configurar a prática de um ilícito penal, o ato, né, e aqui nós devemos colocar entre aspas, a multa eventualmente aplicada por alguém que se passa por fiscal tributário, ela sequer possui existência do ponto de vista jurídico, concorda comigo? Aquilo é nada jurídico. Né? Se eu resolvo me passar por agente de trânsito, por exemplo, né? E saio, né, aqui na rua em frente ao meu prédio aqui com um pedaço de papel e começo a colocar ali nos veículos, olha, aqui está estacionado de modo irregular. Veja, pessoal, aquilo não tem, né, sequer existência jurídica. O ato, então, praticado por um usurpador de função, a doutrina vai apontar que é um ato juridicamente inexistente. Ele não tem aptidão para produzir qualquer tipo de efeito jurídico, correto? A outra hipótese que nós podemos verificar em relação a vícios no elemento competência é a denominada função de fato. O que seria a função de fato? E em que medida ela se diferencia da usurpação de função pública? Percebam, pessoal, quando nós falamos na função de fato ou na figura do funcionário de fato, a pessoa ela está investida no exercício de uma função pública. Ela ocupa um cargo, um emprego público na administração pública. Ocorre que há uma irregularidade no ato da sua investidura, correto? Então vamos imaginar que um determinado cargo público, de acordo com a legislação municipal, deve ser provido somente mediante concurso público. E um prefeito municipal resolve, então, nomear alguém para ocupar esse cargo, porque é seu amigo, porque é seu aliado político, sem a realização de concurso público, correto? Percebam, essa pessoa ela, que foi nomeada para o cargo, ela tem um vínculo com a administração pública, correto? Diferente do usurpador da função. O que ocorre é que há uma irregularidade na forma da sua investidura. Tá? Pessoal, o que vocês precisam saber sobre a chamada função de fato? Perceba que a gente tem que ter cuidado o seguinte, o vício está onde?
O vício está na investidura. Então, o que deverá acontecer? Deverão ser tomadas medidas para promover a exoneração dessa pessoa que foi irregularmente investida e para responsabilizar quem deu causa a essa investidura de modo irregular, de modo ilegal. O vício está no ato de investidura. Agora, vamos imaginar que essa pessoa irregularmente investida no exercício de uma função pública, durante o período que permaneceu exercendo essa função, praticou diversos atos administrativos, assinou contratos, aprovou pedidos de licenciamento, correto? Ora, qual será a consequência sobre esses atos perante terceiros de boa-fé? Qual será a consequência perante aqueles que se beneficiaram da prática desses atos sem terem nenhuma relação e sem talvez sequer conhecerem a situação de irregularidade na investidura, percebe? Vamos imaginar que o sujeito está lá, né? Ele foi irregularmente investido, correto? Ele foi irregularmente investido no cargo, mas ele ele aprovou um pedido de licenciamento formulado por uma empresa, ele participou da assinatura de um contrato com uma empresa. Será que esses atos serão nulos? Percebam, pessoal. O que determina a chamada teoria da aparência, né? Que se não houver uma outra irregularidade nos atos praticados por esse servidor, por esse funcionário, de fato, esses atos deverão ser preservados. Tá? Se esses atos geraram efeitos favoráveis perante terceiros de boa-fé, que sequer conheciam a situação da investidura ilegal, os efeitos desses atos deverão ser preservados. Né? O município não vai poder declarar a nulidade daquela licença ou daquela contratação, alegando, não, quem praticou isso estava irregularmente investido. Não. Os efeitos do ato perante terceiros de boa-fé devem ser preservados em razão do princípio da segurança jurídica, da boa-fé, em razão do que a doutrina chama da aparência, teoria da aparência, né? Ora, esses atos têm a aparência de legalidade perante terceiros, né? Você, quando vai lá na sede do município com um pedido de licença, quando comparece lá para assinar um contrato, você não tem a obrigação de saber, dentre aqueles milhares, né, centenas, milhares de servidores públicos que estão lá, como foi a forma de investidura de todos eles, correto? E posteriormente você não poderá ser prejudicado porque houve um vício na investidura do servidor que praticou o ato, correto? Então, o ato praticado por funcionário de fato, se ele não tiver um outro vício, ele deverá ter seus efeitos preservados, correto? É o que diz, eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Então vejam, acompanhem aqui comigo, né? O que afirma o professor Celso Antônio Bandeira de Mello sobre a situação do funcionário de fato. Anote-se que o defeito invalidante da investidura de um agente não acarreta só por só a invalidade dos atos que esse praticou. É a conhecida teoria do funcionário de fato ou agente público de fato. Funcionário de fato é aquele cuja investidura foi irregular, mas cuja situação tem a aparência de legalidade. Em nome do princípio da aparência, da boa-fé dos administrados, da segurança jurídica e do princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos, reputam-se válidos os atos por ele praticados, se por outra razão não forem viciados. Lógico, né? Se houver um outro vício na prática do ato, em relação à finalidade, em relação ao motivo, eles serão, em regra, nulos, tá? Mas não porque houve o problema lá na investidura. Aí nós estamos tratando de um vício em outro elemento do ato administrativo que nós teremos oportunidade de avaliar na sequência, correto? Pessoal, e aqui por último, né, em relação aos vícios que podem atingir o elemento competência do ato administrativo, nós podemos falar na figura do excesso de poder. O que seria a figura do excesso de poder, né? Vejam, aqui nós temos um agente público que, em princípio, foi irregularmente investido no exercício de uma função pública, né? Possui, então, competência para a prática de determinados atos administrativos,
possui determinadas competências atribuídas pela lei e por outros atos normativos, porém, ao praticar um ato administrativo, excede, ultrapassa os limites dessa sua competência, correto? Então, um agente público que receberia competência da legislação para aplicar uma determinada sanção a um particular que estivesse realizando uma determinada atividade nociva ao interesse público, correto? Mas ao praticar esse ato, esse agente público se excede, né, na aplicação da sanção, ele vai além dos limites legais traçados para a aplicação desta sanção, correto? Vamos imaginar então que um agente público ele tem lá competência para determinar a demolição de uma obra irregular, correto? Porém, ele chega então em uma obra que está sendo realizada e ele vê alguns problemas na obra que não justificariam a aplicação de uma medida tão drástica, correto? Não justificariam a aplicação de uma medida tão drástica quanto determinar a demolição da obra. Justificariam talvez a interdição, a aplicação de uma multa, mas ainda assim ele vai lá e determina a demolição daquela obra. Nós poderemos, o particular então que se sentir lesado pela prática desse ato, ele poderá alegar que esse agente público agiu então com excesso de poder, correto? Ou seja, vai ocorrer excesso de poder quando o agente, ao praticar o ato, excede os limites da sua competência, certo? Pessoal, vocês vão encontrar, tá, na Lei número 4.717 de 1965, que foi a lei que regulamentou a figura da ação popular, certo? A garantia constitucional da ação popular, que vocês tiveram a oportunidade de estudar, né? Lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, a Constituição ela fala, né, que qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular contra ato da administração pública que seja lesivo aos princípios da moralidade, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural, etc., né? E lá na Lei da Ação Popular é interessante, tá? A gente vai voltar a esse ponto na sequência, quando a gente finalizar ali o estudo dos elementos. Lá na Lei da Ação Popular, é interessante que lá no artigo 2º, a Lei da Ação Popular ela vai falar sobre cada um dos elementos do ato administrativo, competência, forma, finalidade, motivo e objeto, e ela vai nos trazer, então, quando que restará caracterizada a violação, a infração a algum destes elementos, correto? Então percebam, né? Lá no artigo 2º, parágrafo único da Lei 4.717 de 1965, consta o seguinte: para a conceituação dos casos de nulidade, observar-se-ão as seguintes normas. A incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou, correto? Então aqui só vamos ter um certo cuidado, porque lógico, nós podemos ter a seguinte situação: nós podemos ter um agente público que pratica um ato, correto? Pratica um ato que não se inclui no rol das suas competências. Imaginem a seguinte situação: imaginem que um auditor fiscal do trabalho, realiza, né, participa então de uma fiscalização. Quais são as atribuições, as competências de um auditor fiscal do trabalho, grosso modo, né? Verificar se estabelecimentos industriais, estabelecimentos rurais estão cumprindo a legislação trabalhista, correto? Um auditor fiscal do trabalho ele participa então de uma fiscalização para detectar a prática de trabalho escravo em uma propriedade rural. E lá chegando, constato que não há nenhuma irregularidade nesse sentido. Certo? Não há nenhuma irregularidade nesse sentido. Inconformado por não ter encontrado nenhuma irregularidade, esse auditor fiscal do trabalho resolve então lavrar um auto de infração porque constatou a prática de um desmatamento ilegal nessa propriedade rural. Perceba, pessoal, esse auto de infração pela prática de desmatamento é um ato nulo. Nós temos aqui a incompetência em razão da matéria, né? O ato praticado não se inclui
nas atribuições legais do agente que o praticou. Está caracterizada a incompetência nos termos da Lei 4.717 de 1965, correto? O excesso de poder que eu falei aqui para vocês é uma situação um pouco diferente, né? No excesso de poder, o agente tem competências. Tá? Ele age dentro ali do seu rol de competências, porém ele, ao exercê-las, se excede no exercício dessas competências, desses poderes. A situação que eu mencionei, né? O agente que verifica algumas irregularidades em uma construção e, ao invés de determinar a sua interdição, ao invés de aplicar uma multa, resolve já, sem qualquer né, análise mais aprofundada, determinar a demolição daquela obra. Isso seria a figura do excesso de poder, correto? Então, lógico, vamos estudar, né? É importante a gente conhecer lá o que dispõe a Lei 4.717 de 1965, né? O que ela fala, o que ela afirma sobre o vício na competência do ato administrativo, mas lembrando que nós também podemos ter vício na competência quando, embora o ato esteja compreendido nas atribuições legais do agente, ele se excede na sua prática, certo? Trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né? Algumas decisões de tribunais que ilustram casos em que atos administrativos foram praticados por autoridades incompetentes e que, portanto, tiveram a sua nulidade reconhecida, correto? Vejam, esse julgado aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tratava da aplicação de uma multa por corte irregular de espécimes florestais. O auto de infração foi lavrado por autoridade incompetente, foi lavrado por um agente da Brigada Militar, né? Então, de acordo com a lei que tratava desse assunto, quem teria competência para lavrar o auto de infração por corte irregular de espécimes florestais seria a autoridade ambiental, a autoridade do órgão ambiental, né, da Fundação, do Instituto de Meio Ambiente do Estado. A Brigada Militar teria um papel de fiscalização, né, de repressão, mas não propriamente de lavrar autos de infrações. Ora, na medida em que isso aconteceu, reconheceu-se a nulidade do auto de infração e extinguiu-se a execução fiscal pelo não recolhimento, né, do valor ali que constava nesse auto de infração. Aqui um outro exemplo, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Vejam, pessoal, aqui se tratava de um caso, né, em que a legislação estabelecia que a competência para a prática de um determinado ato era atribuída ao Conselho Municipal de Contribuintes, ou se o município não possuísse Conselho Municipal de Contribuintes, quem tinha competência era o prefeito, tá? Ou seja, quem deveria decidir recursos, tá? É o que está grifado ali na decisão, né? Quem deveria decidir recursos contra decisões administrativas tomadas sobre constituição de crédito tributário seria ou o Conselho Municipal de Contribuintes ou, na ausência deste, o prefeito. Então, por exemplo, né, uma empresa localizada nesse município, um fiscal tributário lavrava, né, então, um auto constituindo um crédito tributário que essa empresa deveria recolher, porque ela estava lá exercendo uma determinada atividade. E o empresário discordava, ele dizia, não, isso está errado, não há por que eu efetuar o recolhimento desse tributo, a atividade que eu estou desenvolvendo não se enquadra, né, não constitui fato gerador da cobrança desse tributo, então eu vou recorrer dessa decisão. Ele apresentava um recurso, né, contra esse ato lá do fiscal da Fazenda, do fiscal tributário, que constituiu o crédito tributário. Quem que deveria decidir esse recurso apresentado pelo empresário? O Conselho Municipal de Contribuintes. Não tem Conselho Municipal de Contribuintes? Prefeito. Na situação aqui do julgado, quem acabou decidindo isso foi o secretário municipal de Finanças. Tá? Foi o secretário municipal de Finanças e, por conta disso, como a decisão foi tomada por uma autoridade incompetente, o ato foi considerado inválido e declarado nulo. Correto, pessoal? Então, quando o ato é praticado por uma autoridade incompetente, tá?
Quando o ato é praticado com excesso de poder, como nós vimos nos slides anteriores, aí a consequência, obviamente, será a nulidade. Né? Em regra, a gente vai ver aqui na sequência a hipótese de convalidação, tá? Mas em regra, deverá ser reconhecida, declarada a nulidade desse ato praticado com violação ao elemento competência, diferente do que ocorre lá na teoria do funcionário de fato, onde os efeitos do ato, regra geral, deverão ser preservados. E eu trouxe aqui para vocês, então, por último, né, a figura da convalidação. Nós já tivemos oportunidade de conversar um pouco sobre a figura da convalidação, quando tratamos lá do princípio da segurança jurídica, correto? Né? Nós temos duas hipóteses de convalidação dos atos administrativos. A convalidação tácita, que é aquela que ocorre em virtude do decurso temporal, né? Quando um ato gerou benefícios para terceiros e não é constatada a má-fé. Isso foi, inclusive, objeto de uma questão da avaliação de vocês, acho que tinha mais de uma questão, né? Na parte exclusiva, tratando de situações que se enquadravam nessa hipótese. Então, o ato foi praticado, gerou benefícios para terceiros de boa-fé. Constata-se uma ilegalidade na sua prática. Ora, se decorridos mais de 5 anos, os efeitos do ato deverão ser preservados, mantidos em virtude do princípio da segurança jurídica. Artigo 54 da Lei 9.784 de 1999. E nós também temos a figura da convalidação expressa, trazida pelo artigo 55 dessa mesma lei, que estabelece o seguinte: em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Então percebam, né, pessoal? E isso vocês vão ver também quando a gente for voltar lá na Lei 4.717 de 1965. Ela também fala em atos nulos e atos anuláveis, correto? E aqui nós vemos que o artigo 55 fala em atos que apresentem defeitos sanáveis. Então nós podemos afirmar que, no âmbito do direito administrativo, também podemos aplicar aquela teoria da nulidade dos atos que vocês estudaram lá no direito privado. Existem atos nulos, que não são passíveis de convalidação. Existem, por outro lado, atos que contêm defeitos sanáveis, atos anuláveis, que são passíveis de convalidação pela própria administração pública. Basicamente, quando que um ato administrativo, possuindo um elemento no vício competência, poderá ser convalidado? Vejam, primeiro, ele precisa possuir um defeito sanável. Quando que esse defeito é sanável? Tá? A doutrina ela vai afirmar o seguinte: o defeito é sanável quando, em primeiro lugar, não ocorrer violação a uma competência exclusiva. Lembra que a gente falou na aula passada sobre delegação? Atos que representam competência exclusiva de determinados órgãos ou autoridades não podem ter a sua prática delegada. Correto? Ora, então, um ato que é competência exclusiva, se ele não pode ser delegado, se a sua prática não pode ser delegada a outro agente, isso significa o seguinte: o legislador quis que aquele ato só fosse praticado por aquele agente, por aquela autoridade. Então, vou dar aqui um exemplo, né? A gente tem lá na lei de licitações, não vou me recordar agora de cabeça o artigo, tá? Mas lá na parte que trata dos contratos administrativos, nós temos as penalidades que podem ser aplicadas às empresas que possuem contratos com a administração pública e que eventualmente descumpram as cláusulas contratuais. Então, basicamente, quais são essas penalidades? Advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitações e de contratar com a administração pública e, a mais grave, declaração de inidoneidade para contratar com a administração pública enquanto durarem os efeitos da sanção imposta ou enquanto a empresa não promover a sua reabilitação perante a administração pública. Essa última sanção que eu mencionei aqui para vocês, declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública, é a sanção mais grave que pode ser aplicada a uma empresa que possui um contrato com a administração pública e que
descumpre esse contrato. Então, lógico que ela vai ser aplicada diante das condutas, das faltas mais graves cometidas pela empresa. Por essa razão, a lei de licitações ela diz assim, que a aplicação dessa sanção, a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade é competência exclusiva de ministro de Estado, secretário estadual ou secretário municipal. Então uma empresa tem um contrato com o governo de Santa Catarina, com o Estado de Santa Catarina, para prestar serviços à Secretaria Estadual de Educação. E essa empresa descumpriu cláusulas contratuais, cometeu irregularidades graves na execução do contrato. Essas irregularidades foram comprovadas por meio de processo administrativo e deliberou-se, então, por aplicar a essa empresa a sanção de declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública. Quem que vai aplicar essa sanção? Quem que pode aplicar essa sanção? O diretor de ensino da Secretaria de Estado de Educação aplicou a sanção, que era quem estava mais próximo ali da execução. O fiscal do contrato aplicou a sanção. É nula, pessoal, porque foi violada uma competência exclusiva, tá? Foi violada uma competência exclusiva. Só quem poderia ter aplicado a sanção era o secretário de Estado de Educação, correto? Então, para ocorrer a convalidação, primeiro, não pode ter ocorrido a violação de uma competência exclusiva. Segundo, não pode se tratar de incompetência em razão da matéria. O exemplo que eu citei para vocês ali no slide anterior. O auditor fiscal do trabalho foi lá numa propriedade rural para fazer fiscalização de eventual prática de trabalho escravo e nada encontrou nesse sentido. Então, para não perder a viagem, ele resolve aplicar uma multa, lavrar um auto de infração por supostamente verificar situação que configura desrespeito à legislação ambiental. Pessoal, esse auto de infração é nulo. Não há que se falar aqui em convalidação, porque nós temos incompetência em razão da matéria. Tá? Então, quando que pode ocorrer a convalidação? Quando não se tratar de violação a uma competência exclusiva e quando se tratar apenas de incompetência em razão da hierarquia. Então a lei diz que uma competência é do secretário municipal de saúde, mas não diz que é exclusiva, certo? E o ato foi praticado pelo diretor municipal de vigilância sanitária. Nós temos aqui incompetência em razão da matéria? Não. Nós temos incompetência em razão da hierarquia, certo? Porque o diretor municipal de vigilância sanitária é um subordinado do secretário municipal de saúde. O secretário municipal de saúde poderá convalidar a decisão tomada pelo diretor de vigilância sanitária? Em princípio, sim. Correto? Nós temos a hipótese da convalidação quando não tivermos incompetência em razão da matéria e quando não se tratar de violação a uma competência exclusiva. Correto? Claro que, além disso, lembrem que aqui o artigo 55 estabelece que, além disso, o ato não pode acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Então, além de não se tratar de violação à competência exclusiva, além de só poder ocorrer a convalidação quando nós nos deparamos com incompetência em razão da hierarquia, o ato não pode ter gerado prejuízos a terceiros ou lesão ao interesse público, certo? Aqui, né, pessoal, tudo que eu já disse para vocês, a doutrina admite a convalidação quando não se trata de competência exclusiva ou incompetência em razão da matéria. Além disso, o ato não pode ter gerado prejuízos a terceiros ou ao interesse público. Trouxe aqui para vocês, para a gente finalizar, então, a nossa aula a respeito dos vícios de competência e aí sim passarmos para os demais elementos do ato administrativo. Trouxe para vocês aqui uma decisão, um julgado do Superior Tribunal de Justiça, que trata de uma situação de convalidação bem interessante para vocês visualizarem, né, e compreenderem como que isso pode ocorrer na prática, tá? Sempre lembrando, né, pessoal, isso a gente conversou lá no nosso primeiro encontro. Sempre que fosse possível, eu iria buscar trazer para vocês exemplos, casos e ilustrações concretas do que a gente está falando. O direito administrativo, né, principalmente essa parte que a gente está
estudando de ato administrativo, a parte que nós estudamos de princípio, é uma disciplina eminentemente teórica, conceitual, e muitas vezes vocês podem achar que tudo que eu estou falando aqui é muito abstrato, é difícil de visualizar como isso é aplicado concretamente, né? Então, dentro daquilo que a gente combinou lá no começo do nosso curso, sempre que for possível, eu vou trazer aqui para vocês situações concretas para que vocês possam compreender, tá? Como se dá a aplicação desses institutos que nós estamos estudando. Vejam, então aqui nós tivemos basicamente um procedimento licitatório que foi promovido por um órgão, né, da área de saneamento lá de um município do estado do Rio Grande do Sul. Basicamente, o que aconteceu aqui nessa situação? Vejam, foi realizada a licitação, tá? A comissão de licitação, né, declarou ali uma determinada empresa vencedora, e a empresa que restou desclassificada, né, que não foi declarada vencedora, inconformada, apresentou um recurso contra a decisão da comissão de licitação. Correto? Vejam, pessoal, de quem seria a competência? De quem seria a competência para analisar esse recurso? Ora, a competência seria da autoridade superior, né? A autoridade que está acima dos membros dessa comissão de licitação. No caso, o diretor-presidente deste órgão de saneamento municipal, certo? O presidente da autarquia, né, municipal de saneamento, o diretor do órgão, enfim. Só que aconteceu o seguinte, a própria comissão, né, resolveu por indeferir o recurso apresentado e dar continuidade assim ao procedimento. Então nós podemos apontar aqui a existência de um vício de competência, né? Só que posteriormente o processo foi encaminhado para a homologação. E foi encaminhado para quem homologar? Justamente para o presidente, né, para o diretor daquele órgão, que era quem deveria ter julgado o recurso, percebe? E o que esse diretor poderia fazer? Ele poderia falar o seguinte, não, eu não vou homologar esse procedimento licitatório porque teve um vício. Foi apresentado aqui um recurso cuja competência para analisar e julgar a legislação me atribui, porém, quem efetuou o julgamento foi a comissão. Portanto, não irei homologar esse processo licitatório, determino a sua anulação. Porém, ele tinha uma outra alternativa, né? Ele poderia analisar todo aquele procedimento licitatório, verificar todos os atos praticados e se chegasse à conclusão de que não houve nenhuma irregularidade no curso do procedimento licitatório, ele poderia homologar a licitação. E uma vez homologando a licitação, estaria suprido, estaria convalidado, né, esse eventual vício de competência pelo fato de ele não ter julgado o recurso. E foi basicamente o que ocorreu. Então, né, lógico que a empresa perdedora, inconformada com essa decisão, ela buscou amparo judicial e levou a situação até o Superior Tribunal de Justiça, até através de um recurso especial. E o que decidiu lá então, né? Qual foi a decisão tomada aqui nesse julgado, cujo relator foi o ministro, na época foi o ministro Humberto Martins. Apesar de o recurso administrativo interposto contra ato que desclassificou a empresa hora recorrente não ter sido julgado pela autoridade hierarquicamente superior, tal irregularidade foi saneada com a posterior homologação do procedimento licitatório pela autoridade competente para analisar o recurso. O ato de homologação supõe prévia e detalhada análise de todo o procedimento licitatório no que concerne a sua regularidade. Homologar é confirmar a validade de todos os atos praticados no curso da licitação. Constatada a existência de vício em algum dos atos praticados no procedimento licitatório, cabe à autoridade superior, no momento da homologação, a sua convalidação ou anulação. Tratando-se de vício sanável, é perfeitamente cabível a sua convalidação.
E aqui, por último, né, o que a gente acabou de ver. O vício na competência poderá ser convalidado desde que não se trate de competência exclusiva, o que não é o caso dos autos. Então, não tinha na legislação, né, a seguinte disposição: compete exclusivamente ao diretor, né, do órgão de saneamento promover o julgamento. Não, a lei diz compete. Ou talvez a lei nem dissesse nada, mas em decorrência do poder hierárquico, a gente deduz, concorda comigo, que o julgamento de recurso deve ser feito pela autoridade superior àquela que praticou o ato, correto? Isso é bastante lógico, né? Mas não havia uma menção, isso é competência exclusiva. Olha, não se tratava de competência exclusiva, né? Ocorreu posteriormente a homologação, então o ato está convalidado. Pessoal, lógico que a gente pode questionar essa decisão. Eu diria o seguinte, por exemplo, né? Não é competência, não há previsão legal de que se trata de competência exclusiva. Mas a lei número 9.784 de 99, que a gente estudou na aula passada, também não afirma que não pode ser objeto de delegação a decisão de recursos administrativos? Então, se a própria 9784 diz que a decisão de recursos administrativos não pode ser objeto de delegação, ela quer que o recurso administrativo seja efetivamente julgado por uma autoridade superior. É uma hipótese para a gente questionar, né, essa decisão. Lógico que eventual questionamento aqui teria que ser em sede aqui, né, do próprio STJ, talvez aqui através de um outro instrumento, né, ou para levar a questão ao Supremo Tribunal Federal, teria que apontar violação à Constituição Federal, correto? Né, para que isso fosse feito através da propositura de um recurso extraordinário, né? Mas a gente pode questionar essa decisão, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo dessa maneira. Olha, se a lei diz que a decisão de recursos administrativos não pode ser delegada, como a gente viu que faz a lei número 9.784, lá no artigo 13, então isso significa que ela quer efetivamente que quem analise o recurso apresentado é a autoridade superior, né? É a autoridade que tem competência para tanto. Então isso equivaleria mais ou menos a que o diretor do órgão de saneamento tivesse delegado à comissão de licitação e julgamento de recursos. É uma hipótese para a gente questionar essa decisão. Não estou dizendo aqui que a decisão está correta, tá? Não estou concordando com os termos da decisão. Eu trouxe para que vocês possam visualizar na prática, né, como pode ocorrer, então, a convalidação de um ato administrativo que contém um vício de competência. Correto, pessoal? Bom, nós vamos encerrar por aqui, então, o estudo do elemento competência do ato administrativo, e na próxima aula eu vou começar a conversar com vocês sobre os demais elementos do ato administrativo: forma, finalidade, motivo e objeto, ok? Obrigado, até a próxima!